Chegou a hora de falar de Little Fires Everywhere, essa belíssima série com Reese Witherspoon, Kerry Washington, da Amazon Prime, e vamos adentrar na treta. E tem muita treta aqui, né, Robson? Pelo Vai amor ter de treta, Deus. porque essa série é uma treta. treta enorme, entendeu? Treta enorme. É treta atrás de treta, daí quando tu acha que acabou a treta, tem mais treta. E daí Tem mais acaba treta. a série e tu pensa. Tem reviravolta, que treta, entendeu? tem tensão, tem discurso, tem mensagem, qualidade belíssima dessa série. Puxa vida, que belíssima série. Gostei muito de assistir. Uma ótima surpresa. Claro, na verdade nem tão surpresa. Amazon Prime. E com essas duas, não tem como tu esperar coisa menos, né? Mas assim, eu acho que eu quero começar o vídeo na minha conclusão principal sobre a série, que eu acho que dá para resumir ela em duas palavras: maternidade e racismo. Exatamente. A gente traz esses dois assuntos de diversas óticas, em diversos momentos, e te faz refletir sobre as coisas. Assim, na verdade, é quase que uma série gatilho, assim, porque eu fui dormir, eu assistia e ia dormir, assim, assistia antes de dormir, né? Só que daí eu deitava e eu ficava pensando, sei lá, assistia um episódio por vez, né? Porque eles são longos, assim, tem uns 50, quase uma hora, assim, 50 minutos, uma hora. E aí eu, tipo, deitava a cabeça no travesseiro e começava a pensar sobre o episódio e refletir o que era certo, o que tá errado, quem é que tá certo aqui, né? Então ela é um pouquinho pesada por causa disso, assim, né? Mas ela é importante justamente por isso, por trazer essas reflexões, né? E mostra que... E ela é legal que ela coloca personagens que todos têm algum conflito, todos têm algum problema, todos eles escondem alguma coisa, e a gente vai, eles vão nos colocando uma situação, a gente vai entendendo que vai para um lado, mas quando a gente pensa que esse lado vai se concluir, não, eles nos dão um revés, eles nos contam outra história e mostram que as coisas não são tão óbvias quanto a gente imagina, né? Então, vamos lá, o plot da história é basicamente assim: a grande propriedade, não é socialite, eu ia dizer socialite, mas a personagem da Reese Witherspoon, a Helena, já começa com a série já começa com um incêndio numa casa que é um casarão num bairro super chiquezinho, todo descoladinho, todo cheio de regrinhas, né? De Ohio, como é que é? Shaker High. Shaker High. E aí é um bairro todo descoladinho lá e todo cheio de regrinhas. E a gente é apresentado logo a essa personagem. Então a gente já chega com o foco dela, né? A gente logo compra o foco dela, porque ela foi a primeira a aparecer. Ela é a protagonista de que ela é boazinha, vamos dizer assim, né? Ela foi a primeira a aparecer e ela tá com o grande problema que incendiou a casa dela, né? E aí a gente vai começar a perceber e a história vai nos contando com flashbacks o que aconteceu até esse ponto, chegar a esse ponto de um grande incêndio. E eles já comentam que são pequenos incêndios por toda parte, que a coisa não foi assim em curto-circuito, não foi basicamente um acidente, né? Foi algo muito provocado. E é uma série perfeita para quem está sentindo falta de Big Little Lies, né? Vamos combinar. Sim, eu ia comentar sobre isso. Ele tem essa essência, né, de ser baseado num livro, de ter essa essência dos personagens, ter essas tretas, de a gente estar vivendo não em um subúrbio propriamente dito, mas a gente está vivendo, assim como Big Little Lies, num bairro bonito, num cenário bonito, né? Com pessoas saudáveis, né? Aquela coisa assim meio bonito e ricos, né? Classe alta, né? Coisa de rico, né? E assim, daí a personagem da Kerry Washington chega com a filha dela nesse bairro. Elas, assim, elas vivem com as coisas que elas têm dentro do carro, de cidade em cidade. E a Helena, que é a Reese Witherspoon, acaba alocando ela é proprietária de uma casa, de um duplex, basicamente, né? E ela aloca ali, mesmo sem saber de referências, aquela casa para a personagem da Kerry Washington e a filha dela. E a série já chega meio que com o pé na porta, né? Porque quando ela introduz a personagem da Kerry Washington, que é a Mia, e a filha dela, elas estão morando no carro, elas estão com todos os pertences delas no carro, que é um Chevette hatch, muito simpáticos, assim. Tá tudo lá. E qual é a primeira visão que a gente tem, assim, da Helena, a rica, loira, bem de família, com 4 filhos, família tampa de margarina, né?
e ela vê aquilo. Ah, mas aqui esse carro no meu bairro rico, alguma Dela, coisa tá errada. Aí ela E liga logo a pro gente vai, guardinha. ela transpõe, depois disso, depois desse olhar, ela já transpõe a gente para dentro do carro e um policial abordando as duas. E ela já diz: deixe as mãos onde eles podem ver, seja simpática, não faça movimentos bruscos, ou seja, ela já chega com uma carga pesadíssima, principalmente nessa época que a gente está vivendo, nesses protestos do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, com essa questão do assassinato do João Pedro aqui no Brasil, com o George Floyd nos Estados Unidos. Então, ela já chega assim com o pé na porta, já, ó, te situa, olha o que essas duas precisam fazer, porque elas não estão fazendo nada, só estão com o carro estacionado num bairro rico, né? Sendo Então, que mais pra frente, lá pelo, sei lá, quinto episódio, a gente tem uma situação semelhante em que a Helena tinha viajado de carro para Nova York, tá voltando para casa, ela acaba dormindo na rua, dentro do carro, na rua estacionada. Um policial bate na janela e diz: Ó, não é aqui é meio perigoso, tá, dona? Você tá bem? Pô, né? a Cuidado. diferença da É a abordagem, né? diferença. Isso a gente tem mais de um momento. Agora eu não vou me lembrar qual outro caso, mas a gente tem vários momentos em que a gente coloca ela, a Pearl e a Mia passando por uma situação e a Helena e os filhos dela passando pela mesma situação e como o tratamento é diferente, como as situações são diferentes. E assim, essa série se passa nos anos 90. Então, assim, tem várias coisas que, apesar de já fazerem 20 anos, eram bem diferentes lá, mas que ainda são muito iguais agora. Ainda são muito pertinentes. E realmente, nesse momento em que a gente está vivendo, trazer essas pautas, assim, é importantíssimo, é pesadíssimo, e como eu disse, ela traz essas reflexões, assim, e aí sim, que nem a Mia, ela é uma mãe solteira, uma mulher negra, né? Uma mulher negra, mãe solteira. Então ela passa por muitas coisas. E isso é colocado em jogo muitas vezes. E eu acho que a questão toda é que a série, às vezes, não tem tanto certo e errado. Claro, a questão de racismo tem, óbvio. Mas, tipo assim, na questão da maternidade, por exemplo, que a gente tem toda ali uma questão, além das duas mães, a Helena e a Mia, a gente tem toda a questão de uma mulher chinesa que, no meio de uma situação de quase pobreza extrema, acabou deixando o bebê dela na frente dos bombeiros, acho que era. Só que o bebê quase congelou até a morte, e daí foi adotada por uma família que é os melhores amigos da Helena, e depois aquela mãe quer recuperar o bebê. E daí, tipo, é aquela coisa que tu falou, a gente vai achando uma coisa, depois a gente acha outra, e apesar de, sim, algumas coisas serem certas e erradas, tem outras que fica, tipo, como tu vai conhecendo a Mia e a Helena, tu vai entendendo que as coisas são complexas, que as pessoas são complexas, que nada é tão simples quanto parece, né? E assim tu vai nesse jogo, tu também vai entrando naquilo ali e questionando sobre a realidade das coisas, né? É legal isso, né? Nada é muito binário, não, nada é zero, nada é um, né? Nada é Isso. sim, nada é não. Né? Tudo tem contexto, tudo tem consequência e tudo tem um histórico, um background muito forte na construção disso, né? E ela faz muito paralelos da mulher rica, da mulher pobre, mas também paralelos da mãe rica, da mãe pobre, da mãe que não pode cuidar da sua criança, da mãe que teve uma história muito mais estranha para criar a sua filha, né? E a gente tem também o lado dos filhos, né? Tem essa questão que a gente vê muitas protagonistas mães, mas a gente também vê o lado dos filhos e a gente também entende um pouco do que eles passam, do sofrimento deles, dos problemas que eles carregam enquanto adolescentes, da pressão que eles têm em casa, do que eles Tanto para um gostariam de lado quanto ter, para o outro. né? De um pouco às vezes de carinho, de ter um carinho em casa, de não saber o seu passado direito. Então, é muito legal isso. E cada personagem, ele carrega um pouco isso de não ter certo e errado. A gente, em determinados momentos, logo no início, eu simpatizei muito com a filha da Mia, mas o andar da carruagem foi me desprendendo e eu Sim. não fui mais tão simpático à personagem dela, mas eu fui entendendo o que estava acontecendo com ela, Exatamente. né? E eu fui entendendo também o que ia acontecendo do outro lado da casa, e a gente compra, a gente pensa que uma jovem é muito problemática, mas também quando a gente passa a entender o que acontece na cabeça dela, na vida dela, a gente compra a história dela, né? Então, essa construção é muito legal de idas e vindas, e de que a gente percebe de que nada é preto no branco, nada é 0 ou 1, tudo tem explicação, tudo tem contexto, e a gente precisa, assim, levar essas análises que a gente tem nessa série para usar um pouco mais na vida, né? De não
pré-julgar, de não levar esse olhar de julgar, isso tu não, isso tu fez, eu não gostei, não gosto de ti, né? Tem uma série de situações muito interessantes para se discutir nessa série. Olha, fazia tempo que eu não olhava uma série tão legal, assim, tão marcante. Eu gostei muito do Big Little Lies, mas a série é muito mais elas contra ele, né? Na Sim. segunda temporada, elas contra ela. E aqui não, aqui a gente fica o tempo todo saindo de um lado, indo para o outro, comprando uma história, comprando outra história. É bem legal. Vai num jogo assim que vai e volta, a gente fica, tipo, angustiado, a gente quer respostas, a gente quer entender, a gente quer ajudar eles. Então, como tu disse, por exemplo, tu foi perdendo um pouco de simpatia pela Pearl, mas ao mesmo tempo tu foi entendendo ela. E a gente vai acontecendo isso com todos os personagens, que por mais que eles tomem decisões erradas, a gente entende um pouco por que eles fizeram isso, por que eles são assim. E isso é muito importante realmente hoje, a gente perceber isso, de a gente buscar saber mais sobre as histórias tanto as notícias que a gente lê na internet, quanto a história do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso familiar, sabe? Então é mais de a gente buscar essas reflexões para nossa vida, ou de quanto a gente coloca essas certezas absolutas das coisas sem questionar nada, sabe? Então, acho que a série traz muito isso. Eu acho que ela vai ficar marcada para mim por muito, muito tempo. Acho que ela já está no meu ranking de séries favoritas. Por isso, por trazer toda essa carga Certamente vai estar no real das nosso ranking coisas. de melhores séries desse ano, com certeza. Com certeza. E, tipo, acho que por trazer toda essa realidade, essa carga, assim, esse tapa na cara, sabe? Acho que a gente precisa disso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? É verdade. E é legal falar das atuações, né? A gente tem grandes atuações da Reese e da Kerry Washington, né? A Kerry, ela já começa assim, sempre, ela tá sempre na defensiva, né? Tu nunca consegue chegar a arrancar um sorriso dela, arrancar uma proximidade dela, ela tá sempre na defensiva e a gente vai entender isso depois, né? E a Helena não, ela é toda expansiva, a gente logo simpatiza com ela porque ela quer ajudar, ela quer ajudar todo mundo, mas nesse meio tempo a gente começa a entender que ela meio que compra as pessoas de algumas formas, ela só é simpática porque ela dá presentinhos e ela quer se meter demais na vida dos outros, né? Achando que, e pré-julgando também como a própria Mia cuidava da filha dela, né? E assim, a gente vai vendo essa narrativa vai cruzando os personagens, né? Todos eles saem de um ponto que a gente imagina que eles são e vão terminar em outro ponto que é completamente diferente do que a gente imaginou logo de saída. Então, acho que esse é um dos grandes méritos dessa série. E acho que tem essa questão de que as duas mães têm, desde o início, mas meio que mascarado, depois fica mais claro, assim, mas elas estão sempre julgando uma outra, sendo que as duas têm falhas, como mães, por exemplo, né? Então, tipo assim, acho que é da gente também parar de olhar tanto pro umbigo do outro e olhar pro nosso próprio umbigo, né? Tipo, o que eu tô fazendo a respeito disso? Antes de deixar que os outros falem de mim, o que eu tô fazendo, né? Porque na minha percepção, nenhuma das duas é mãe perfeita. Eu me vi várias vezes nessa série em momentos do programa Você Decide, sabe? Sim. A gente não chega a uma conclusão forte e a gente joga assim, tá, você decide então, vai ficar, não vai ficar, vai ser assim, não vai ser assim, e a gente nunca sabe o que vai ser esse desfecho, né? Porque será que todo mundo votou em sim? Será que todo mundo votou em não? A gente não sabe o que vai vir pela frente, né? O estopim A da gente vê coisa. vários reflexos dos adultos nas crianças também, né? Isso. E esse mesmo discurso do que os ricos sempre ganham, os poderosos sempre ganham, mas refletiu na Na relação do popularidade. Moody e do irmão dele, o Trip, né? Porque o Moody era sempre muito gamado na Pearl, né? A gente, acho que todo mundo meio que em algum momento shippou os dois logo de Sim. cara, né? Porque eles se davam muito bem, né? Mas ele falou, ele repôs isso num diálogo com a irmã dele. Isso era óbvio que ia acontecer. Os ricos sempre ganham. Pessoas Os como a Baby populares nunca sempre. perdem, né? Os derrotados são sempre os derrotados. Fica no núcleo adulto e fica no núcleo das crianças também, né? E o final? O que te pareceu o final? O final. Acho que é o mesmo caso que a gente comentou antes no vídeo anterior sobre Space Force. Se acabar aqui, faz sentido, fica bem fechado, mas ao mesmo tempo deixou várias coisinhas para uma segunda temporada, né? Até onde eu vi era para ser uma minissérie, mas nada impede de continuar, né? Porque a gente tem várias coisas que ainda podem ser contadas, várias tretas para esclarecer, né? Então acho que seria possível uma segunda temporada, mas talvez aquela coisa, será que precisa? Será que É. não corre risco de estragar? Não sei, né?
Mas eu ia, se fizer, fazendo tudo certinho, eu ia adorar ver mais sobre isso, ver mais sobre eles, conhecer, de repente seguir um pouco mais ainda com os filhos ali, né? Que também tem vários segredos, várias coisas para ver. A gente não teve esclarecimentos totais sobre a história da Izzy, para onde ela foi. Tipo, ela não chegou a se acertar com aquela menina, né? Que era amiga, namorada Não, dela. não. Quando a gente Várias achou coisas. que ela ia se acertar com a menina foi lá e deu uma rasteira nela. Então, tipo, ali, pra mim ficou bem óbvio que a Pearl e a Mia, spoilers aqui, galera, total, né? Estavam indo pra casa dos avós da Pearl, né? Sim, isso Porque elas não apareceu. foram. Isso apareceu. Mas aí, como é que vai ser? Ela vai atrás do pai depois? Vai atrás daquela família? Então tem várias coisas, assim. Pra onde que a Bibi Chow ela vai ficar com o bebê pra sempre? Vai dar tudo certo? Certo, né? Eu não sei. É muito complexo. Estava migrando Mas, para o Canadá, né? Ela estava indo para o é, Canadá. mas, tipo, Né? será? Acabou aí a história dela, será? Então, tipo, vai ficar assim? Então, tipo, tem É, várias não. dúvidas que ficaram, mas que não necessariamente necessite de uma segunda temporada. É verdade. É bem isso, bem que eu ia colocar. E também dá para espelhar isso no Big Little Lies, de novo, porque a primeira temporada estava tão fechadinha que eu não imaginei que ia ter uma segunda. Eles anunciaram a segunda e veio lá a Meryl Streep, e eu pensei, cara, não vai dar certo, a história já acabou. E eles conseguiram contar uma história É, tão boa quanto a da primeira. Então, se eles conseguirem repetir esse sucesso, acho que vai valer a pena. e com essas duas grandes mulheres que não só estavam atuando, mas também estavam por trás, na produção executiva, né, nas câmeras ali, fazendo acontecer com elas e nas mãos da Amazon Prime, eu acho que isso é muito possível, assim, né? Assim como Big Little Lies é da HBO, que é outra grande produtora de séries atualmente, né? Mais que Netflix, assim. Então, acho que tem potencial para continuar. Tem bastante potencial. Nota para Little Fires Everywhere. Eu vou dar 4,5. Uau, boa, boa, boa. Vou dar nota 4. Gostei bastante também. E ali o final eu dei uma torcidinha ali, dei uma derrapadinha. Mas ok, é isso. Eu acho que não dava para ser algo muito mirabolante mesmo, né? Então, gostei daquela situação. Comprei a ideia, comprei o que aconteceu com elas e para cada lado que elas se direcionaram, elas parecem que, de alguma forma, cada uma aprendeu com a outra, né? Então, se tivermos segunda temporada, ok. Se não tivermos, tá beleza também. Então, lembrar o pessoal do nosso Apoia-se, apoia.se/vigilianerd, que tem recompensas para quem ajudar a gente, tem brindes, tem participação em clube exclusivo, tem muitas coisas, além de ajudar a gente a manter o site, o canal, o podcast, a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, e é isso aí. É O que isso mais aí, posso ficamos falar? por aqui. Não deixe de assinar o canal, acionar o sininho e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.